Salve, salve, amigos da Epocan, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Epocast, o podcast produzido pela Associação dos Escritores e Poetas do Careiro. Hoje, continuando aqui na Escola Tomé Ferreira Santiago, Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago, vamos conversar com alguém muito especial para a gente, para mim principalmente, uma pessoa por qual eu tenho um carinho enorme. Professora Francisca, tudo bom, professora, com você? Como você está? Bom dia, tudo bem. Maravilha. Antes de a gente falar um pouquinho do trabalho aqui na Escola Estadual, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu início até chegar aqui. Como que foi todo esse processo até você se decidir? Eu acredito que foi na adolescência ou foi já no final do ensino médio que você decidiu pela educação. Na verdade, eu sempre tive um olhar especial pelo processo educacional. Então, a minha visão é holística. Eu sou psicopedagoga, trabalhei 6 anos só na área, sem fazer outra coisa da vida. E depois eu optei também por fazer pedagogia e eu amo o que eu faço. Faço o meu trabalho porque eu gosto do meu trabalho, eu escolhi fazer. Orientar os professores, estar perto dos estudantes, dar todo o suporte necessário para que a praxis docente seja desenvolvida de forma significativa e possa alcançar o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Que interessante. E como é que foi esse processo no final do ensino médio, para você se decidir pela educação? Como é que aconteceu isso aí? Foi algo que você já vinha escolhendo já com muita força ou não? Foi algo que aconteceu naturalmente? Na verdade, foi naturalmente, em parte, mas eu tenho 2 filhos e eles sempre colocaram que não iriam para a parte da educação, né? Então, eu fiquei pensando, então eu vou, que é para dar o suporte a vocês, no caso deles, não é? E eu realmente me identifico. Eu não me identificaria na área da saúde, na área da administração. O meu foco é educação. Ok, antes da gente prosseguir, né, nós estamos fazendo uma entrevista um pouco mais acelerada hoje, né, por conta do horário. Nós sabemos que você trabalha de manhã e à tarde também aqui, né? Então nós estamos nesse intervalo entre um horário e outro. Eu estou feliz, né, que existem pessoas como a senhora que está animadas, né, assim, que se importam com a educação e vieram para o lado educacional para poder ajudar os alunos a ir para frente, né, a ensinar eles a conseguir fazer com que eles se interessem pela educação, porque sem educação a gente não vai longe. Como é que é aí o teu... Ah, sim, pode falar, fica à vontade. Eu queria saber como é que está sendo a sua interação, você e os alunos, né? A minha interatividade com os estudantes é assim formidável. Eu amo estar junto deles e nós temos todo um processo de inclusão na escola. Nós temos a educação especial, sala de recursos, diversos estudantes divididos nas salas do ensino regular. E eu sempre coloco, eles seguem toda a organização com base na 13.146 de 2015, que foi o processo de inclusão e entrou em vigor em 2 de janeiro de 2016. Então, sempre coloco para eles a questão das regras, a questão da organização da escola, porque existe um organograma organizado de ramificações para os pilares da educação, para o tripé da educação, tripé ensino, pesquisa e extensão, porque essa parte é para os professores, porque eu preciso pesquisar para poder ensinar e expandir os conhecimentos. Isso para os professores, para a direção, para o setor pedagógico. E os pilares da educação, vocês sabem que é de Jacques Delors, né? Foi colocado no relatório da Unesco. Ele também serve para o ensino inclusivo, né? Que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, porque nós precisamos dar passo a passo para conseguir alcançar o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Precisamos sempre estar na comunicação com os pais, porque família e escola não podem caminhar dissociadas. É um desafio diário para toda a escola, para todos os setores. Estamos em fechamento de ano letivo.
mas eu sempre me considero de forma equilibrada, na maioria do tempo, porque eu escolhi fazer e amo o que eu faço realmente. E, para mim, é educação até o fim da minha vida. Ok. Eu tenho uma pergunta por curiosidade, mas a senhora, assim, eu não sei quantos anos a senhora tem, não vou perguntar, porque, né, falta de educação, mas a senhora se vê em outro trabalho, não sei, em pedagogia? Não. Como eu te falei, eu coloquei aqui para vocês, a minha primeira formação, eu fiz psicopedagogia, porque eu encontrei dificuldades para lidar com o processo de aprendizagem, para a questão da compreensão, absorção. E a psicopedagogia, ela fica entre a pedagogia e a psicologia. Ela fica no inteirinho dessas duas formações. Então, trabalha com as dificuldades, problemas e transtornos de aprendizagem. E você tem uma visão do todo, uma visão ampla, uma visão holística a partir das dificuldades detectadas pelos professores em salas de aula. E é muito importante para o meu trabalho. E eu segui, nesse momento da psicopedagogia, para as graduações, para as pós e para o mestrado também, eu segui por esse viés. Então, quando se fala de educação, eu falo de forma tranquila e com bastante propriedade a partir da minha vivência prática na escola. Professora Francisca, ainda falando aqui da Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago, né? Em 2021, a escola alcançou a nota do SADEAN, né? do SAEB, se não estou enganado, né? Foi feito aqui todo um processo, professores, né, se uniram ali para poder, e a gente chegou e a escola alcançou esse resultado, né? Como é que você enxerga essa evolução na questão da educação da Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago e também incluindo o seu trabalho e o das pedagogas anteriores que aqui estiveram, né, a professora Érica, Ranils, enfim, como é que você enxerga essa evolução desse quadro da Escola Estadual? Foi bem significativo. A escola alcançou 5,8 e foi um trabalho árduo, desafiador, como ocorre todos os dias, continuamente, ano após ano. Tem momentos mais frágeis, momentos mais consolidados, e os professores, os estudantes, as famílias obtêm, assim, as informações, porque a comunicação é imprescindível. Eu considerei assim bem positivo e considero, até a presente data, o trabalho que estamos desenvolvendo aqui na Escola Tomé, sob nova direção, que eu considero assim bem efetiva. O trabalho tem sido bem exitoso. Eu queria perguntar da senhora agora sobre as festividades, porque, né, nosso ano é cheio de datas comemorativas. Um exemplo, já que a gente está no fim do ano, é o Natal. Eu queria saber, assim, quais as comemorações que já fizeram aqui? Tipo, festa junina, algo relacionado ao folclore aqui da região, se tem alguma coisa, se fizeram já alguma coisa? Nós temos o projeto político-pedagógico que lá embasa os nossos projetos culturais. Ontem, por exemplo, foi realizado no ginásio da escola a última programação cívica do ano letivo de 2025, que foi o Culturarte. Todas as turmas envolvidas, nos 3 turnos. À noite temos uma outra pedagoga, Ivone Conrado, que vocês podem, assim, ter maiores informações a partir do noturno com a pedagoga Ivone. Eu respondo pelo diurno. Então, ontem, por exemplo, estávamos no ginásio, no turno matutino e vespertino, os professores, o diretor, os estudantes, e cada turma colocou suas apresentações que foram marcantes. E isso auxilia no processo de ensino-aprendizagem, porque uma situação é você ter a teoria. Quando se trata da prática, é preciso estar na prática para aprender de verdade. Porque o erro, por exemplo, quando acontece algo que não estava planejado, mas pedagogicamente, o erro não é mais visto como uma punição, mas sim como uma oportunidade de aprendizagem, um suporte diferente para que, a partir daquela situação não planejada, que não deu certo ou equivocada, haver a ressignificação,
que significa dizer replanejar, refazer, para reapresentar. Então, nós tivemos ontem o Cultura Arte, já tivemos lá, tivemos o sarau também. Porque noturno, o sarau, ele é noturno. Uhum. Então, é uma realidade do noturno com a pedagoga Ivone, por exemplo. Mas eu falo do diurno. Tivemos o Festival Folclórico, tivemos o Momento Cívico, todas essas situações. Tivemos a OBA, que é... Aliás, nós tivemos a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é a famosa Olimpíada de Foguetes. Eles ficam empolgados e existe uma determinada competição que querem vencer, querem dar o melhor e apresentar o melhor. São muitas programações durante o ano letivo. Nós temos, no momento, em média, 12 projetos. E eles estão embasados no PPP. O projeto que está em prática permanece no PPP, o projeto inativo sai. Aí, se o ano de 2026 ele for colocado em prática, retorna. E as programações, elas são assim essenciais, significativas, que auxiliam também na prática pedagógica do professor para, com o seu planejamento, as suas atribuições de notas, por exemplo, a participação, a interatividade, o comportamento, a desenvoltura, o carisma, a forma como eles se colocam. Isso é muito importante porque auxilia o nosso estudante, o nosso adolescente que está em processo de formação, que está com uma personalidade sendo desenvolvida dia a dia, a se desinibir, a se colocar à frente, como o próprio PPP, Projeto Político Pedagógico Embasa, projeto de projetar-se, de lançar-se à frente, de político coletivo, projeto o político de coletividade, não tem nada a ver com partidário. E o pedagógico envolvendo a praxis docente, teoria e prática docente, que alcança a compreensão, a apreensão e o processo de aprendizagem dos nossos estudantes, que é o principal objetivo. Nós temos Luquezzi, nós temos Vasconcelos, que embasa o processo de avaliação. Quando Vasconcelos coloca, avalia-se o processo a partir do produto, significa dizer que avalia-se a aprendizagem a partir do produto. O que é o produto? As notas. É o qualitativo, aprendizagem, em detrimento do quantitativo, notas. Porque nós fazemos parte de um país capitalista, um país que valoriza muito o quantitativo. E o resultado, né? Eu, enquanto pedagoga e psicopedagoga, mestra em ciências da educação, eu tenho um olhar holístico a partir da qualidade do ensino, da aprendizagem, da interatividade, da socialização, espírito de equipe, a partir de uma visão holística. Perfeito. Já chegando aqui para o final, né, da nossa entrevista, gostaria que você dissesse assim, alguma coisa que você, da sua ideologia, o que você tem como ideologia na educação. É claro que aquilo que a gente tem como ideologia não é o que a gente tem na realidade, né? Mas assim, se você pudesse descrever, como que seria o seu mundo ideal na educação? Nossa, professor Welton, eu sou uma mulher muito otimista. Nossa, eu amo educação, eu amo o que eu faço, eu não meço esforços. Seria uma educação realmente com qualidade para todos. Eu não coloco porque eu acho que a educação ela é com qualidade, não é? Porque ela é desafiadora. A educação é processual, é dinâmica, é como a linguagem. Ela não é imutável. Todos os dias se aprende. E se ela fosse imutável, o que estaríamos fazendo aqui? Todos os dias nós precisamos aprender. E eu sempre coloco, na minha perspectiva de visão enquanto educadora, em um mundo tão competitivo, em um mundo em que todos querem se sobressair, demonstrar saber mais do que os outros, eu, Francisca, busco o momento de aprender a todos os instantes. Eu sou do aprendizado. Eu aprendo todos os dias. Ninguém sabe tudo.
Então, eu preciso aprender todos os dias, eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso tratar bem, eu preciso receber bem, eu preciso estar entre os estudantes, eu preciso passar o meu trabalho de forma confiável, eu preciso demonstrar o que realmente eu faço. Então, essa ideologia de educação é que os nossos jovens possam ter futuros promissores, que queiram vencer, queiram estudar, queiram fazer parte de uma educação que vai valorizar um futuro não distante e que esse futuro possa ser trazido de forma mais equânime para o presente, como eu posso colocar? Essa questão da equidade. Nós sabemos que a igualdade é você dar a oportunidade a todos. Para mim, para vocês que estão aqui, a professora Neucilene, tá, de forma igualitária. Mas aí entra a questão da equidade. Existe até uma figura que demonstra, uma imagem que demonstra o que eu vou falar. A equidade, ela está voltada, literalmente, para ajustar as oportunidades, tornando-as mais justas. Por exemplo, eu preciso ter a oportunidade de forma equilibrada para que eu possa fazer a diferença. Fazer a diferença é fazer valer a pena. E dar a igualdade, ela é mais relativa, porque a igualdade para todos, o momento igualitário para todos. Mas é onde é que fica a questão da equidade? Trabalhar de forma equânime e com acuidade e dar de forma efetiva, de forma significativa o que você tem de melhor enquanto profissional. Então, eu amo meu trabalho, eu amo estar no Careiro, eu não sou de me expor, eu fico sempre nos bastidores, eu não sou de aparecer muito. Eu aceitei, sim, esse convite da professora Neucilene, que desde a semana passada que ela coloca, aí eu sou assim muito ocupada, mas eu tenho um planejamento diário que não me sobrecarrega, porque a partir do momento que eu gosto da minha profissão, então eu me faço presente onde eu tiver que estar e colocar com propriedade no que eu acredito de verdade. Então, educação e educação. A educação, por mais utópica que possa parecer, chegar no seu ideal, temos esperança baseado naquilo que Paulo Leminski pensou, de que valores não significam que são notas de dinheiro. Manifesto 2, poesia de Paulo Leminski. A literatura de um país pobre não pode ser pobre de ideias. Pobre da arte de um país pobre de ideias. Pobre da ciência de um país pobre de ideias. Num país pobre, não se pode desprezar nenhum repertório, muito menos os repertórios mais sofisticados, os mais complexos, os mais difíceis de aceitar à primeira vista. Lembrem-se de Santos Dumont. Sempre haverá quem diga que num país pobre não se pode ter energia nuclear antes de resolver o problema da merenda escolar. É errado. Num país pobre, movido a carro de boi, é preciso pôr o carro na frente dos bois. Poesia de Paulo Leminski.